Olha só, você é a favor do retorno do voto impresso no Brasil? Comenta aqui, porque esse vídeo promete muitas surpresas para nós brasileiros. E acabaram de sair aqui novas informações bombásticas, tanto da política nacional quanto da internacional, começando aqui por uma verdadeira bomba que foi lançada por ninguém menos que Flávio Dino. Gente, o ministro do STF, ele foi indicado pelo próprio Lula e o Dino tomou uma decisão chocante que está sendo vista como uma maior traição dentro do governo Lula e uma ala inteira do PT está furiosa. Isso mesmo, Lula está furioso e ninguém esperava por essa traição de um de seus aliados mais antigos. Foi um golpe aí que pegou todo mundo de surpresa e eu vou trazer os detalhes aqui agora. Além disso, o Jair Bolsonaro, que atualmente está inelegível, acabou de afirmar que será o próximo presidente em 2026. Inclusive, ele atacou aqui ao Lula, criticou Lula e fez aqui, gente, ele disse que vai voltar e as declarações dele, as declarações que ele fez são impactantes. Se prepara, fica até o final do vídeo, porque eu vou trazer tudo sobre o que ele disse, além aí de uma prisão chocante na política brasileira, que deixou o país inteiro de queixo caído. E agora vamos começar já com essa traição aí de Dino. Só que antes, eu queria só rapidinho afirmar que você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, porque aqui eu trago as principais notícias políticas do país e do mundo. Então se inscreve para se manter bem atualizado, deixa o joinha, compartilha e siga a gente nas redes sociais também. Tô deixando o link aí do nosso Instagram, que a gente criou do zero, para a gente poder abordar só assuntos políticos, tudo bem? Bom, gente, para quem não sabe, o Dino, ele foi aí indicado pelo próprio Lula, amigo de longa data, e agora está sendo chamado de ingrato pelos aliados aí do PT. O Flávio Dino, por que ele está sendo acusado de traidor, né? Porque ele criticou a demora do governo Lula em agir contra as queimadas no Brasil, classificando a situação como um dos maiores desastres ambientais dos últimos 100 anos. Dino ainda liberou um crédito extraordinário fora da meta fiscal para combater os incêndios, o que enfureceu ainda mais o PT, que busca aí um déficit zero, né? O que era para ser um aliado parece que virou um traidor aos olhos da esquerda. Será que Lula está perdendo os seus aliados até mesmo no STF? Porque isso pode trazer graves consequências aí futura para o PT. E aqui, gente, saiu na matéria aqui da revista Oeste, dizendo que o Flávio Dino critica a demora do governo Lula em ações contra queimadas no Brasil. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o país vive um dos maiores desastres ambientais dos últimos 100 anos. Então, tá aqui dizendo que ele afirmou que o governo Lula demorou a reconhecer a gravidade das queimadas do Brasil, gente. A avaliação consta em decisão do magistrado e, segundo Dino, não seria necessário, ainda humilhou, hein? Ainda humilhou o governo. Praticamente ia chamar o governo de incompetente. Gente, tá aqui no jornal, olha só. A fala dele, abre aspas, não seria necessário grande esforço para chegar à conclusão de que se vivencia um dos maiores desastres ambientais dos últimos 100 anos, devido à aceleração da degradação do planeta, fecha aspas. Então, gente, o Dino, ele trouxe aí o que está esquentando o clima na ala petista, e a gente vai acompanhar, porque não é só isso não é só isso não. Ele criticou aí o Lula, e além dessa polêmica aí de um dos maiores aliados de Lula que ninguém esperava, né? As surpresas não param por aí não. Na Argentina, o Milei, ele tá em pé de guerra com Nicolás Maduro, que tá pedindo a prisão do Milei. Sim, o Maduro quer prender o presidente argentino. Tudo isso porque o avião venezuelano foi confiscado na Argentina. O Maduro, ele perdeu aí completamente o controle e agora quer enfrentar Milei de frente. Isso aí é um absurdo total. E o Milei, segundo aqui a imprensa, a mídia, ele tá furioso, dizendo que na Venezuela não existe separação de poderes, ao contrário da Argentina. Maduro enfureceu, né? Definitivamente aí enlouqueceu. E eu vou ler um trecho para vocês. Essa matéria aqui, gente, ela também saiu da revista Oeste, tá?
A Argentina repudia a ordem de prisão da Venezuela contra Javier Milei. A ação está ligada no caso do avião retido em Buenos Aires. Então tá aqui, Revista Oeste postou. Então o governo argentino emitiu esse comunicado nessa quarta-feira do dia 18, repudiando a decisão da Venezuela. Então começou aí uma guerra, tá em clima de guerra mesmo, a gente vê o mundo, né? E tem mais, Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, declarou que vai voltar em 2026 a governar o Brasil novamente. Ele afirmou isso em um evento no Maranhão, onde foi recebido por uma multidão de apoiadores. O Bolsonaro está otimista e nós também devemos estar, né, gente? Ele acredita que vai derrubar as últimas inelegibilidades e volta ao poder. Porque, como ele mesmo disse, o Brasil precisa dele para enfrentar o caos que estamos vivendo. E essa matéria, na qual diz aí sobre a volta do Bolsonaro, saiu aqui no jornal Poder 360. Então, o Bolsonaro disse que voltará. Ele disse não ter obsessão pelo poder. Ele estava em Imperatriz para participar de atos em apoio à candidata a prefeita Mariana Carvalho. Então, gente, vamos aguardar aí a próxima eleição. Ele também criticou o governo Lula, segundo aqui uma outra matéria. A Celina Leão também teve tempo de falar no evento, ela aproveitou para criticar o governo Lula, disse que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gosta de falar de proteção às mulheres, mas que isso é algo que se resume às palavras. A vice-governadora mencionou a acusação de agressão do Luiz Cláudio Lula da Silva, que é filho do petista, contra a ex-namorada, citou ainda o caso do ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, que caiu como uma bomba aí no colo de Lula, né? Demitido depois de ter sido acusado de assédio sexual, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, seria uma de suas vítimas. O Bolsonaro também, em outra oportunidade, aproveitou aí para criticar o governo, porque o governo Lula trouxe aí alguns indícios como se ele fosse responsável pelas queimadas. Então ele trouxe aí uma crítica bem pesada também. Então isso aí tá repercutindo bastante. E agora vamos falar de prisão, gente. Vamos falar de prisão. Muita gente está pedindo a prisão do Datena e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Mas antes, vamos falar aqui do Boulos, porque para Boulos, drogas são um problema de saúde pública e não de polícia. Ele apresentou, gente, a esquerda, através aí do Boulos, através do PSOL, né? Eles são a favor de descriminalizar o uso de drogas, tá bom? Ele argumentou que é preciso separar quem é usuário de traficante e tratar a questão como problema de saúde pública em vez de caso de polícia. E aí eles apresentaram o projeto de lei 2.622 de 2024, que concede perdão a quem foi preso por portar ou transportar até 40 gramas de maconha. O texto ainda prevê o mesmo benefício para quem for detido com até 6 plantas fêmeas de maconha, e o projeto pede anistia aos mais de 42 mil presos que estão nessa situação. Então esse projeto ele pode perdoar e libertar 42 mil presos que estão considerados traficantes por causa desse projeto, caso ele venha a ser aprovado. Isso repercutiu bastante, porque a esquerda vem cada vez mais trabalhando projetos, né, como esse mesmo que eu acabei de citar, a favor de presos, de quem cometeu crime. E as vítimas, como que fica? Então é um questionamento. E para encerrar, gente, vamos falar aí da possível prisão do Datena, que choca todo mundo após sair aqui no jornal Investidor 10, trazendo aí um advogado da área penal que nos trouxe a respeito do Datena, que pode ser preso após agredir Marçal. Então os especialistas disseram aqui, porque a recente agressão do candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, Pablo Marçal, pode levar a uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção. É isso mesmo, gente. Isso choca o Brasil, porque assim, muitos já estão esperando, outros acham que não vai dar em nada. Mas o que aconteceu? Um advogado explicou aqui referente por que o Datena ainda não está preso, né? Segundo aqui o jornal Investidor, alguns especialistas em direito e criminologia consultados pelo jornal disseram que foi considerado uma lesão corporal simples o que aconteceu com o Marçal. O valor da indenização pode ainda variar dependendo do caso. Então, abre aspas, a agressão do Datena contra Marçal é considerada uma lesão corporal simples porque não ultrapassou 30 dias. Não temos um retorno sobre debilidade ou deformidade permanente de Marçal
Então é uma pena pequena de 3 meses a 1 ano. E quando falamos de crime pequeno, ninguém vai preso, isso porque o juizado especial criminal julga crimes que têm pena máxima de até 2 anos, fecha aspas, avaliou Alexandre Carvalho, advogado criminalista e professor de direito. Segundo ele, a prisão só é executada em caso de flagrante do crime, o que não é o episódio do Datena, abre aspas. O Datena não foi preso em flagrante delito porque não há que se falar em flagrante delito de crime de menor potencial ofensivo. E se vier uma pena, será no máximo uma pena pequena e uma indenização. Ele poderá ter que pagar cestas básicas, frequentar cursos, mas fica a cargo do judiciário decidir todas essas questões. Fecha aspas. E na última segunda-feira, dia 16, a assessoria de Marçal informou por meio de story no Instagram que o candidato estava ferido com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar, fecha aspas. Ele foi para o hospital, retornou, né, do hospital, já teve alta dentro do mesmo dia, e o advogado disse que se Marçal ficar incapacitado para as ocupações habituais por mais 30 dias ou ter debilidade permanente de membro, sentido ou função, aí sim o Datena terá cometido uma lesão corporal de natureza grave que tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Disse, a conduta descrita pode ainda configurar o crime previsto no artigo 326 da Lei dos Crimes Eleitorais, o qual tipifica a injúria proferida na propaganda eleitoral ou com o intuito de promover campanha eleitoral quando atenta contra a dignidade ou decoro de outra. Então tá aí informação, né? Então essa prisão promete aí chocar todo mundo, porque todos estavam esperando já acontecer, mas vocês viram aí que é uma pena bem leve, provavelmente essa prisão será convertida em cesta básica, mas por alguma coisa ele vai responder, e a equipe de Marçal diz que já foi aí, já resolveu a situação, fazendo o quê? Colocando aqui, né, uma notícia crime contra o Datena. Então já foi apresentado, tá? Então essas são as informações de hoje, gente, que eu queria trazer para vocês, né? Então a gente vê aí o quão absurdo é. Também uma outra notícia que chocou aqui o Brasil, só para finalizar, uma vereadora em João Pessoa foi presa por aliciamento violento de eleitores. Sim, gente. Em pleno 2024, esse tipo de atrocidade ainda acontece no Brasil. Essa prisão foi um escândalo nacional aí que ocorreu, e todos os detalhes sobre essa operação está aqui na matéria que eu vou trazer aqui para vocês. O Brasil está à beira de um colapso e, como muitos especialistas estão dizendo, estamos vivendo um golpe de câmera lenta, onde o STF está assumindo um papel cada vez mais político, enquanto o Congresso fica parado assistindo tudo de camarote. Onde estão os senadores e deputados que deveriam defender o povo? Onde vocês acham que eles estão? Comenta aí para mim. A vereadora presa foi Raíssa Lacerda. Ela foi presa na operação da Polícia Federal contra aliciamento violento de eleitores. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e a prisão em ao menos 2 bairros da cidade. A parlamentar é candidata à reeleição e olha que absurdo, né, gente? Ela é suspeita de liderar um esquema que se utilizava de violência e de outros meios ilegais para tentar obrigar que pessoas de determinados bairros votassem nela. Além de Raíssa, outras 3 pessoas aqui foram presas, um 5º suspeito com mandado de prisão ainda está sendo procurado. Poliana Monteiro Dantas, Tassiana Batista, Kaline Neres e a vereadora Raíssa foram encaminhadas para a penitenciária Júlia Maranhão e João Pessoa, e a audiência de custódia aconteceu no Fórum Criminal da capital. Gente, então olha que absurdo, né? Tá aí para vocês verem o que está acontecendo. Então, o Brasil, ele vive aí um caos aí bem assustador. Bom, gente, então eu espero vocês amanhã para mais informações e novidades bombásticas. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha, até logo.